O que significa servir a Deus? A pergunta é de uma ouvinte chamada Amy. Pastor John, olá. Outro dia eu estava discutindo a frase a servir ao Senhor com um irmão cristão e queria saber se você poderia esclarecer algo para nós. Em todas as Escrituras, somos instruídos a servir ao Senhor. No Salmo 100 versículo 2, diz para servir ao Senhor com alegria. Deuteronômio capítulo 10 versículo 12. Diz: sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Josué diz: quanto a mim e à minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24 versículo 15. E Paulo em Romanos capítulo 12 versículo 11 também nos diz para servirmos ao Senhor. Mas então, em Marcos capítulo 10 versículo 45, Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os cristãos usam a frase servir ao Senhor com tanta frequência, mas não tenho certeza se sei o que essa frase significa. Você pode esclarecer isso para mim? Penso que esta é uma das perguntas mais importantes que um cristão pode fazer sobre viver a vida cristã de uma forma que glorifique a Deus e faça o bem a outras pessoas. Chega a questão absolutamente crucial de uma maneira correta de servir a Deus que o honra e abençoa as pessoas, e uma maneira errada de servir a Deus que o desonra e não ajuda as pessoas. Esta não é uma questão marginal. Estamos falando sobre o que significa ser cristão momento a momento na vida real. Vamos deixar bem claro que Amy está certa ao dizer que a Bíblia ensina em quase todos os lugares que os seres humanos devem servir a Deus, e quando o Filho de Deus vier ao mundo, devemos servi-lo. No Antigo Testamento, Josué diz: quanto a mim eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24 versículo 15. E então, Paulo celebra os convertidos tessalonicenses porque vocês se converteram dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9. Repetidamente, Paulo chama a si mesmo e chama os cristãos de servos, literalmente, escravos, de Cristo e de Deus. Romanos capítulo 1 versículo 1 e Efésios capítulo 6 versículo 6. Pedro faz o mesmo em 1 Pedro capítulo 2 versículo 16 e 2 Pedro capítulo 1 versículo 1. É inconfundível. Uma maneira bíblica de falar corretamente sobre o relacionamento que temos com Deus é nos chamarmos de servos ou escravos de Deus e de Cristo. Isso mesmo. Ela está chamando a atenção para isso, e deveria. Luzes de aviso agora: assim que dizemos isso, devemos perguntar de maneira realmente incisiva o que está envolvido em servir a Deus e o que não está envolvido em servir a Deus. Se começarmos a servir a Deus como se pudéssemos ganhar dele um salário, ou como se pudéssemos satisfazer as suas necessidades, ou como se pudéssemos colocá-lo em dívida e torná-lo nosso beneficiário, as luzes bíblicas vermelhas começarão a piscar intensamente. Por exemplo, em João capítulo 15 versículo 15, Jesus diz aos seus discípulos: já não vos chamo servos ou escravos, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas eu os chamei de amigos porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes revelei. E ainda assim, em João capítulo 15 versículo 14, versículo anterior, ele diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Uau! Que tipo de amigo é esse? Assim, o significado de escravo ou servo é qualificado. E o significado de amigo é qualificado. Não podemos simplesmente presumir que o que entendemos por servo ou amigo é o que Jesus entende por servo ou amigo. Temos que ouvir. Ou aqui está outra luz vermelha brilhante piscante: Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, visto que Ele mesmo dá a toda a humanidade a vida, o fôlego e tudo. Mas Atos capítulo 17 versículo 25. Então, sim, sirva-o, mas não dessa maneira, não como se ele precisasse do seu serviço. Sirva a Deus, mas não presumindo atender às suas necessidades. Ele é dono de tudo. Ele não precisa do seu suprimento. Ou aqui está outra luz vermelha piscando. Deus diz: se eu tivesse fome, não te contaria, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Você me invoca no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50 versículos 12 e 15.
Esse foi um dos versos favoritos de Spurgeon. Ele o chamou de texto de Robinson Crusoe, porque é isso que ele cita no livro. Sim, sirva a Deus, mas não presumindo satisfazer a sua necessidade. Ele é dono de tudo. Ele não precisa do seu suprimento. Nós o invocamos quando necessitamos, e não o contrário. Aqui está outra luz vermelha piscando. M. Citou: o Filho do Homem não veio para ser servido. Esse é um aviso bastante claro, há mais para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Ele nos salva, nós não o salvamos. Ele atende às nossas necessidades, não atendemos à sua necessidade. Aqui está mais uma luz vermelha piscando de advertência sobre servir a Deus de qualquer maneira que achamos que possa ser correta. Em Romanos capítulo 4 versículos 4 e 5, não há nada mais básico do que isso, Paulo descreve como a vida cristã começa. Somos justificados e acertados diante de Deus trabalhando para Deus, ganhando um salário, ou confiando nele para trabalhar para nós em nosso total desamparo. Aqui está a citação: para quem trabalha, seu salário não é considerado uma dádiva, mas sim um valor devido. E aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé será contada como justiça. Não nos acertamos com Deus no início de nossa vida cristã, servindo por um salário de salvação. Ele trabalhou para nós, serviu-nos, não nós a ele. Ele fez o humanamente impossível na cruz. Então, com todas aquelas luzes vermelhas de alerta piscando na nossa cara, é melhor não servirmos a Deus dessa maneira, como se pudéssemos ganhar salários, como se pudéssemos atender às suas necessidades, como se pudéssemos colocá-lo em dívida ou torná-lo nosso beneficiário. Aqui está o que precisamos perguntar. Bem, como devemos servi-lo? Você continua nos contando todas as coisas ruins. Qual é o serviço certo? Cada passo um presente de graça. Talvez a resposta mais profunda e clara seja 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. Isto foi orado por mim toda vez que preguei em Betlehem, durante anos e anos. Este foi o nosso versículo preferido antes de subirmos para pregar: aquele que serve, como alguém que serve pela força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Portanto, todo esforço dispendido no serviço de Deus é um esforço dado por Deus. Essa pode ser a frase mais importante. Deixe-me repetir: todo esforço despendido no serviço de Deus, o serviço correto a Deus, é um esforço dado por Deus. Isso é o que deve absolutamente penetrar em nossas almas. Caso contrário, sempre pensaremos que estamos trazendo a Deus coisas que Ele não tem, como se pudéssemos atender às suas necessidades, quando Ele não tem nenhuma. Ele não é servido como se precisasse de alguma coisa. A concepção de serviço que desonra a Deus e não ajuda as pessoas, porque as afasta da graça todo supridora de Deus em direção aos nossos supostos esforços morais autoproduzidos, é servir sem depender dele para nos servir no nosso serviço. Todo serviço que agrada a Deus é feito com confiança, momento a momento, no poder capacitador de serviço de Deus. Ou, dito de outra forma, o único serviço de Deus que agrada a Deus é feito através da aceitação alegre do seu serviço imerecido para conosco e em nós. Vemos isso em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Pelo contrário, trabalhei, você poderia dizer, eu servi mais arduamente do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Todo serviço que agrada a Deus é feito com confiança, momento a momento, no poder capacitador de serviço de Deus. Então sim, nós trabalhamos, sim, nós atendemos. Temos um mestre, nós obedecemos. Mas cada pequeno passo que damos em obediência ao nosso mestre é um presente de graça dele para nós. Portanto, nunca devemos pensar no nosso serviço a Deus como uma forma de retribuir-lhe ingratidão pela sua bondade para conosco, porque cada passo que damos nessa chamada retribuição é mais uma dádiva dele, e leva-nos ainda mais a uma dívida para com graça, que é um lugar glorioso para estar para todo sempre.
Nunca deixaremos de ser devedores da graça de Deus. Por toda a eternidade, com cada ato de alegre obediência, nos endividaremos cada vez mais e mais felizmente para o louvor da glória de sua graça. A vida sob a cachoeira. Aqui está uma última foto desse tipo peculiar de serviço a Deus. Jesus disse: "E ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6 versículo 24. Então, a questão é, como você serve o dinheiro? Isso seria uma pista. Servir ao dinheiro não significa fazer coisas para satisfazer as necessidades do dinheiro. Você serve ao dinheiro calculando todos os seus planos, seus esforços, para se beneficiar daquilo que o dinheiro lhe promete. Você calcula toda a sua vida para se beneficiar daquilo que o dinheiro lhe promete. Sua vida gira em torno de tentar se colocar na posição de maior benefício com o dinheiro. Isso também significa servir a Deus. Você serve a Deus calculando todos os seus planos e todos os seus esforços para se beneficiar de tudo que Deus promete ser para você. Sua vida gira em torno de tentar colocar-se sob a cascata da maior bênção de Deus, posicionando-se para o maior benefício que Deus tem para dar, ou seja, a si mesmo. Então, concluo que sim, Deus nos alista em seu serviço, o que significa que Ele nos chama para participar do cumprimento de seus propósitos, e não para atender às suas necessidades. E Ele cumpre seus propósitos precisamente fornecendo a graça para realizarmos nosso trabalho, porque quem dá recebe a glória. O servo fica com a alegria. Esse é o propósito de Deus para o seu mundo. A sua glória e a alegria do seu povo nele. Essa é uma publicação do portal Gospel BR, e reprodução do Desiring God, de John Piper Responde.